Livro do profeta menor, Naum, capítulo 1, versículo 2, diz: o Senhor é um Deus zeloso, que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Vou repetir: e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Versículos bonito, palavras lindas no final, mas palavras mais duras e severas, verdadeiras no início. O nosso Deus, Ele é tardio em irar-se. Ele é misericordioso. Ele dá inúmeras oportunidades de arrependimento sempre. Tanto é que a palavra de Deus diz lá no livro do profeta Ezequiel que o ímpio, se no último minuto se arrepender e se converter, será salvo. Então vocês vejam que Deus dá oportunidade a todos até o último minuto de vida. Então o Senhor é tão grande e magnífico que caminha pelas tormentas. Ele caminha no meio das tempestades. Está avaliando até quando você vai suportar até que Ele dê o escape, porque Ele não permite uma luta maior do que você possa suportar, e Ele dá o escape quando chega no seu limite. E uma coisa linda, que as nuvens representam o pé de seus pés, tá? Tão grandioso é o nosso Deus. Mas Deus, Ele é zeloso, Ele é cuidadoso, e o culpado não passa por inocente. É o que se destaca nesses versículos, é o ponto central da revelação que Deus tem para nós hoje. O culpado não passa por inocente com Deus. Com o Senhor não há impunidade. Ninguém engana o Senhor. Deus corrige, Deus pune de acordo com o mal, de acordo com a culpa. Lembrem-se que a oração do apóstolo Paulo fez com relação ao Alexandre Latueiro, que causava muitos males. Que o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Deus é justiça e o culpado não passa por inocente. Então, a impunidade não há com o Senhor. O Senhor pune, porque a punição, ela contribui para a conversão. Fala para o seu irmão do lado: a punição de Deus contribui para a conversão. É importante isso. Vocês querem ver um exemplo? Atos capítulo 5, versículo 9. Atos dos Apóstolos 5, 9. Diz assim a palavra do Senhor: então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido. Está falando aqui para a dona Safira, né? E também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou, morreu. E entrando os mancebos, acharam-na morta e sepultaram junto de seu marido. Veja o versículo 11, preste atenção no versículo 11. E houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Houve um temor na igreja. Houve um respeito maior na igreja. Por quê? Porque eles viram o que Deus fez, que o Espírito Santo de Deus fez com aqueles que tentaram enganar o Santo Espírito. Houve grande temor, houve grande respeito quando viram a punição de Ananias e Safira.
Morreram porque tentaram enganar o Espírito Santo de Deus. Há um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, o pecado contra o Espírito Santo de Deus. E eles foram punidos com a morte. E essa punição gerou temor, gerou respeito. Mas a impunidade, ela gera o desrespeito e ela gera o caos. Por isso Deus pune. Por isso não há impunidade com o Senhor. A punição, ela contribui para a conversão. A impunidade contribui para a transgressão. Se não há punição, as pessoas vão fazer absurdos, vão transgredir a palavra. Uma prova que a palavra de Deus é verdadeira e que funciona é a punição também. Não são só os milagres. Se cumpriu a promessa, aconteceu um milagre, testemunho de milagre. Isso contribui para a conversão. Mas a punição também contribui, porque eles veem a ação de Deus sobre aqueles que transgridem a palavra. Então vejam aqui um outro exemplo, Atos 13:9. Diz assim: todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, a punição do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele. E andando a roda, andando zigue-zagueando aí, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul Sérgio Paulo, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. O Espírito Santo por Paulo cegou Elimas, por atrapalhar a obra de Deus, a evangelização do procônsul Sérgio Paulo. E depois da punição, ele creu maravilhado. Muitos creem na palavra ao ver a punição. Transgrediu a palavra, zombou de Deus, interferiu na obra de Deus, veio a punição. Mesmo que temporária aqui, por um tempo, diz o texto, ficarás cego, até que se arrependa. Então, muitos só vão crer que a palavra é verdadeira, que ela funciona, não só vendo os milagres, mas também a punição, a correção de Deus. Muitos creem na palavra quando vem uma pessoa que transgride, se posiciona contra a palavra, é corrigida e é punida. A punição contribui para a conversão, porque traz credibilidade à palavra do Senhor também. Jonas, profeta Jonas 3:4. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, corrigida. E os homens de Nínive crerão em Deus e creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de saco. Sinal de humildade, desde o maior até o menor. O povo de Nínive se converteu quando receberam um aviso de punição, da punição de Deus. Entendem? Muitos só mudam, muitos só se convertem pela dor, pela punição, pela correção dura. Então seja sábio, evite a punição, mude e obedeça a palavra. Entendam, irmãos? Quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas que zombaram de quem pregava e foram corrigidas, punidas por Deus. Certa vez eu ouvi um testemunho de um amigo meu. Ele convidou
alguns amigos do serviço para jantar na casa dele. Aí na mesa, sentado, ele começou a falar de Deus. E o pessoal zombou. O pessoal da empresa dele zombou. E teve um que ainda deu um tapa na cara dele. Para com isso, para de falar nisso. Ele falou para mim: Roberto, me senti humilhado. Humilhado. Eles saíram de casa e eu fiquei orando ao Senhor. Orei ao Senhor, falei: Senhor, coloca a sua mão, Senhor. E ele falou: Roberto, eu ficava imaginando como seria o dia seguinte, que eu ia chegar lá na empresa, eles iam continuar a zombaria. Aí no dia seguinte levantou, foi trabalhar, chegou lá na empresa, aí veio aquele que deu tapa no rosto dele, falou: eu nunca mais vou brincar com seu Deus. Quando nós saímos da sua casa, o carro capotou. Punição de Deus, irmão. Correção de Deus. Na hora eles ligaram uma coisa a outra. E aí chegou na empresa e eu não sei como é a vida deles, o que aconteceu depois. Eu falei: mas nunca mais vou brincar e zombar do seu Deus. Porque foi só sair da sua casa, o carro capotou. Com o pessoal lá. E estava zombando de Deus. Não se zomba de Deus. Né? Porque Deus corrige. Deus, Ele não deixa o culpado como inocente. Deus é um Deus de amor, de misericórdia, mas também é um Deus de correção e de punição. Então, avise quem desobedece, quem transgride a palavra, que vai vir correção, que vai vir punição. Avise o Jonas que Deus enviará tempestade. Avise o Jonas que Deus vai secar a boboreira. Irmãos, porque parece ser algo paradoxal, mas a punição também evangeliza, a punição também converte, e a impunidade traz escândalos, a impunidade traz desvio, a impunidade traz o caos, a maldição, a perdição. O mundo, principalmente o nosso país, está do jeito que está, com os valores morais lá embaixo, porque não tem punição. É até conhecido como o país da impunidade. As pessoas roubam empresas, roubam os brasileiros e ficam impunes. E é motivo de euforia quando alguém é punido. Quando alguém é punido, as pessoas começam a crer mais no sistema. Mas quando tem impunidade, faz com que as pessoas cada vez mais se corrompam. Mas com o Evangelho, não. Com Deus não tem impunidade. Romanos 8:1. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmão, não há condenação e não vai haver punição para quem está em Jesus e anda em Espírito. A punição é para quem não crê no Senhor. Esse é condenado. Você quer condenação maior do que a perdição eterna? Aquele que não crê e não for batizado, não será salvo. Que a punição maior que essa? A perdição eterna. Quem não crê no Senhor é condenado. Quem não crê não anda segundo o Espírito, anda segundo a carne. Anda movido por desejos, emoções, sentimentos,
E é punido. É punido. Paga o preço. Se o ímpio não é punido, a impiedade cresce. Por isso que Deus pune. Coré, Datã e Abirão foram sepultados vivos por causa de rebeldia. Saul foi punido, perdeu o trono. Veio um espírito maligno sobre ele por causa da transgressão, rebeldia. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, foi punido por Deus. Foi. E lá em 2 Samuel 24, 10 ao 14, ele fez algo que Deus disse para não fazer. Foi punido. Mas Deus, misericordioso, permitiu a Davi escolher a punição. Se vai ser punido, escolha a punição. Davi desobedeceu, errou, se arrependeu, mas não evitou a punição. Ele escolheu a punição e preferiu ser punido por Deus. Ele já sabia, ele já tinha sido punido por Deus. Vocês lembram o que aconteceu com o filho do adultério de Davi com Betseba? Que punição, né, irmãos? Para criança não, porque criança foi para o paraíso. Mas para Davi e Betseba, que punição, né? Aquele adultério gerou uma punição enorme, irmãos. Por quê, irmão? Tudo que se semeia, se colhe. Deus não deixa de fora a colheita, irmão. Deus pune, porque impunidade gera caos, gera bagunça. Se Deus não punisse, Deus é bonzinho, é misericordioso, todo mundo faria o que bem entenderia. Né, irmãos? A transgressão aumentaria, a corrupção aumentaria, o pecado aumentaria. Deus não é Deus de impunidade, irmãos. Não se pode brincar com o Espírito Santo de Deus. Respeite o Senhor, respeite a palavra do Senhor. Evite a correção dura, a punição dura. Mas também não confunda a punição de Deus com o ataque do inimigo. Deus avisa, né? Ele avisa pela palavra, pela pregação da palavra, ele avisa com algumas coisas que acontecem, ele avisa, né? O inimigo não. Então não confunda a punição de Deus com o ataque do inimigo. E a punição de Deus, muitas vezes, nem todas as vezes, mas muitas vezes, é temporária. Quando a pessoa se arrepende, confessa, Deus, né? Provérbios 29:1. O homem que muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado, humilhado, de repente, sem que haja cura. Irmão. Deus repreende, avisa, né? Mas aquele que se mantém altivo, soberbo, ele é quebrantado de repente, sem que haja cura. Deus pune duro. Deus é amor, e quem ama corrige. Não deixa ninguém, nenhum pecador, nenhum transgressor impune. A impunidade corrompe as pessoas. A impunidade gera maldição, perdição. Por isso Deus pune. Irmãos, uma evidência que a palavra de Deus é verdade é a correção, a punição de Deus. Obedeceu, tem bênção. Desobedeceu, tem punição, tem maldição, irmão. Não brinque com Deus. Deus é bom, Deus é misericordioso, mas Deus pune duro. Quando repreendido na palavra, obedeça e evite a punição do Senhor. Porque a palavra de exortação muitas vezes vem antes. Não faça isso, irmão. Não faça isso, irmã. E a pessoa continua, tocando. Não é para mim, é para você. Né? Não, meu caso é diferente. Que diferente nada. A palavra é igual para todos. Né?
E o que acontece? Vem a punição se não houver arrependimento. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. E no reino dos céus as coisas são sérias. Tá? Porque muita gente pensa que pode fazer o que quer, porque Deus é bom, né? Porque Deus é misericordioso, Deus sabe da situação dela. Não, não pode não. Né? Quando repreendido na palavra, obedeça, irmão. Obedeça. As correções cooperam para a conversão e para a salvação. Muitos se converteram e serão salvos, porque foram corrigidos e punidos. Vieram pela dor. Né? Êxodo 12, 29. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor como tendes dito. Irmãos, Faraó não queria deixar o povo de Deus ir. O que aconteceu? 10 pragas, 10 punições, e a última foi severa. O filho mais velho de toda a casa morreu. Entendam? Lá em Êxodo 32, 27 e 28, Deus também mandou punir com morte 3.000 homens que levaram o povo à idolatria, construindo um bezerro de ouro. 3.000 homens cortados da espada. Que punição! Quem escandaliza, quem contamina, amassa. Deus corrige duro. Corrigiu Elimas, corrigiu Jonas, corrigiu Faraó, corrigiu Davi, corrigiu Saul e todos aqueles que transgredirem. Não entenda que você... eu estou na igreja, eu sou isso, eu posso fazer isso. Não pode, não. Deus não tem o culpado por inocente. Deus corrige, Deus pune. Moisés também matou um egípcio. Passou 40 anos num presídio de segurança máxima, chamado deserto. Foi a punição de Deus. A misericórdia de Deus está nos avisos, na exortação, nos alertas que Ele dá. A impunidade leva à perdição. Deus não vai deixar ninguém impune. E a punição ajuda na conversão. Vocês viram o que aconteceu com o procônsul. Vocês viram o que aconteceu depois da punição de Ananias e Safira. Hebreus 10, 30. Não brinque com as coisas de Deus, irmãos. Teve um rei que levantou a mão contra a pregação de um profeta, né? Jeroboão. Sabe o que aconteceu? A mão secou. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo, diz o versículo 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembre-se, irmãos, o povo de Deus foi punido. Passaram 70 anos lá na Babilônia como punição.
E você pega o livro de Juízes dos Reis, quando o povo se desviava, Deus punia. Deus permitia que viessem os amalequitas, que tivesse um monte de problemas. Punição de Deus. Entendam, irmãos. Deus envia seca. Deus, como foi na época de Elias. Deus envia seca, 10 pragas, dilúvio. Dilúvio foi uma grande punição de Deus. Fogo sobre Sodoma e Gomorra. Puniu uma curiosa lá que desobedeceu a ordem do Senhor, virou uma estátua de sal. Ele pune com morte. Ele pune com cegueira, caso de Elimas. Ele pune com silêncio. Muitas vezes, como foi com Saul. Mas a pior punição é o afastamento de Deus. Essa é a pior punição. Porque quando você está na presença de Deus, você clama. Você se arrepende. Deus dá oportunidades. Ele alivia. Lembra-se, nós pregamos recentemente sobre o falso profeta e o verdadeiro profeta. Deus estava punindo o povo com jugo. O profeta vai falar, não, Deus vai aliviar, vai tirar o jugo. Se ele tirar o jugo de madeira, põe jugo de ferro. Porque estava em curso o processo de correção, de punição de Deus. Deus é amor. Deus é misericórdia. Mas Deus abomina a impunidade. Deus pune, mas com os melhores propósitos. Para evitar que toda a massa se corrompa. Para evitar que todos pensem que pode transgredir e não sofrer consequência nenhuma. Confie em Deus. Aflições não acabam com ninguém, mas a impunidade sim. Amém, igreja? Vamos ficar em pé, vamos estar orando.